Isabelle aqui, eu novamente sou de São Paulo, sou instrutora de yoga, desenvolvimento pessoal feminino, e estou aqui mais a Kelly para justamente dividir esse momento de crescimento mútuo entre todas nós. Então, entre sócios, como mesmo diz a Kelly, é um movimento contínuo de evolução para todas. Então, estamos muito felizes de recebê-las e a gente está só começando, tem muita coisa boa pela frente. Então, muito obrigada pela participação de todas vocês. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Kelly. Bom, eu sou Kelly Rissai. Eu estou trabalhando agora na área de desenvolvimento pessoal, mentoria, de capacitação profissional, mas sim, em base da filosofia japonesa, nas práticas manuais orientais para autocuidado. E a intenção é de realmente criar um movimento onde as pessoas possam estar com algum projeto, né, alguma intenção escondida, expor entre outras mulheres e se sentir motivada, incentivada de realmente colocar em prática, de se posicionar. Essa é minha intenção e objetivo para criar este grupo junto com a Belle. Harumi? Oi, meu nome é Harumi Otsuka. Atualmente estou morando no Japão. Eu sou terapeuta de abraço e meu foco agora, sempre na verdade, né, é acolher a mulher. Então, trazer a essência de volta. O que seria isso? Assim, no meu entender, as clientes que chegam a mim, elas chegam com dores. E essas dores emocionais, elas avançaram, tanto na parte pessoal como profissional. E ao investigar isso, o que eu percebo? É a essência dela que foi esquecida. Em algum momento da vida dela, em alguma trajetória da vida dela, deixou-se de lado. Então, quando a gente trabalha esse movimento de voltar para si e entender a essência e trazê-la de volta, ela desponta e daí não tem como segura mais. Então, esse é a minha parte da contribuição aqui com vocês, né? Espero poder ajudar. Oi, Pati? bom dia. Posso tirar Fabi? dúvidas ou a gente se apresente depois a gente conversa? Vamos nos apresentar, depois a gente conversa. Tá bom. Pode Posso apresentar, eu, Fabi. então? Então Aham. vai. Não, eu já ia conversar com a Harumi. Gente, eu sou falante, então eu tenho que ficar quietinha, fechar minha boca, segurar a boca aqui. Eu sou Fabíola Takamoto, eu tenho 47 para 48 anos. Eu tenho uma trajetória longa aí de profissões e há 3 anos atrás eu tomei uma decisão de sair do que eu estava fazendo. Eu estava há 15 anos na área da engenharia. Eu era da área da saúde, fiz prótese, odonto, depois, quando eu morei fora, morei na Austrália, depois fui para o Japão e morei em vários outros lugares. Fiquei 8 anos fora. Quando eu voltei, eu queria continuar na área da saúde. Aí fui fazer estética e, no fim, acabei trabalhando com engenharia. Fiquei 15 anos. E agora eu fiz essa mudança, né? Há 9 meses atrás eu fiz essa virada de chavinha, porque a gente vai chegando a uma idade, eu não sei aqui a idade de vocês, vocês não comentaram, mas vai chegando uma idade que a gente parece que vira a chavinha na cabeça, né? A gente começa a pensar no que a gente precisa para o futuro. Né? Será que o emprego que eu estou hoje eu aguento ficar até o futuro? Porque eu trabalhava muito, era das 9 da manhã às 11 da noite, todos os dias, sabe, domingo, madrugada, porque a obra corre na madrugada. Então, até quando que a gente aguenta, né? E aí entra no que a Hamrul me falou, a gente se esquece de muita coisa, né? Porque eu não tenho filhos, mas a rotina da mulher você casa, aí você cuida do marido, depois você tem filho, cuida do filho, e a mulher, né? Ela se esquece. E eu acho que nessa idade ela começa, parece que acende uma luz, vira uma chavinha, você fala, opa, tá na hora de eu me enxergar. Mas não são todas as mulheres que se enxergam, né? Então, aí que entra, acho que vai ser bem produtivo aqui, entra essa parte, né, do resgate. Na verdade, Perfeito. hoje a minha loja, eu tenho uma loja de roupa, né, de roupa de moda feminina,
mas ela é muito focada para esse resgate. Já deu para perceber mesmo, Fábio. Deu para perceber, por isso que Sim. eu te chamei Chay, que eu tô indo pela sequência da minha câmera aqui. Vamos lá, meu nome é Charline, também tô com a idade da Fábio, 48 anos, eu vou fazer ainda, né? 49 esse ano já. E é o que a Fábio falou. Esse ano eu fiz a virada de chave. Estou trabalhando com um jardim aqui, né? Minhas plantinhas que eu falo, paisagismo, decoração, buscando sempre em primeiro lugar eu, que agora eu coloquei eu em primeiro lugar. E estou muito feliz de participar junto com vocês, porque eu acho que é essencial isso. Nós buscarmos a nossa essência aqui dentro e nos apoiarmos nesse sentido, porque as mulheres unidas são imparáveis. Exatamente. E quando a gente faz essa virada de chave, a gente tem que chamar todo mundo, agrupar e vamos embora e vamos nessa energia, porque é aquilo que a Fábio falou, não é porque eu trabalhava até 11 horas da noite que eu produzia, né, Fábio? Então, a gente tem que otimizar o nosso tempo para a gente produzir durante aquela fase nossa, que é a melhor, que eu acho que é agora, que a gente está com consciência de tudo isso, descobrindo que quem, né, e resgate de quem eu realmente sou. E é nesse sentido que eu penso mesmo, que a gente tem que levar a vida sempre em busca. A gente tem que ter coragem para isso, né? É. Maravilha. Agora, Pati. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou peruana, mas eu sou criada aqui no Japão, e aprendi o português na escola japonesa porque tinha bastante brasileiros na escola. Bom, eu tenho 39 anos, vou fazer já já 40, Meu Deus. tô só um pouquinho velhinha. É, Então, até no ano 2018, eu fui convidada para trabalhar no hospital. E foi ali que eu conheci a Kelly, né? Até E, então eu só trabalhava em fábrica e sempre inconformada, porque eu me via que estava no lugar errado, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade, assim, de ser contratada como tradutora. Mas ali foi um dia, assim, do nada, que me chamaram e eu não pensei duas vezes, e eu aceitei. E aí, né, igual eu falei, né, que conheci a Kelly e tudo mais. E nesse meio tempo, ela viu, assim, o quanto eu poderia evoluir como pessoa, né? E eu, muito inocente, cega, né? No começo eu era muito travada, eu não conseguia, eu sabia do meu potencial, mas eu não conseguia acreditar assim que eu poderia, sabe, voar ou aprender mais, né, me destravar. Eu não sabia nem como fazer isso. Não conseguia trabalhar isso em mim sozinha, mas ali com aquele, apesar que ela era minha superior e estava ali sempre para me ensinar sobre como trabalhar no hospital, ela começou a fazer mentoria em mim, começou a trabalhar assim nos pontos principais, né, para eu poder evoluir como pessoa. E nesse meio tempo, despertou em mim, sabe, esse desejo de querer sempre melhorar como pessoa, né? Então, hoje, né, depois de 7 anos trabalhando no hospital, eu já me desliguei. Eu estou em outro ramo, agora estou trabalhando numa imobiliária, né, aqui no Japão. E também faço traduções por conta, né? E agora eu e a Kelly estamos desenvolvendo, né, um curso para poder ajudar os novos tradutores, né? Então, assim, eu penso que a gente nunca, igual, né, algumas falaram, a gente nunca pode esquecer de nós mesmos, né? É, sempre é importante ter esse desejo de querer evoluir como pessoa, de querer, sabe,
aprender mais, porque nunca sei que vai ser suficiente. O nosso dia a dia é muito corrido, como mãe, como mulher, né, como esposa, e sempre parece que essas coisas querem nos apagar, né? Né? Então, assim, eu estou muito com o coração aberto mesmo, tá, para poder compartilhar com vocês e também quero, né, é, assim, eu tô aberta no que vier. E acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser muito bom, né, esse encontro, esse momento nosso aqui. Maravilha. A gente fez uma enquete no grupo sobre os temas e o que mais foi votado foi meu negócio, extensão de mim. Aí eu e a Belle preparamos três tópicos, vamos dizer assim, para a gente falar um pouquinho, né, Belle? Sim, acho que até para ajudar a conduzir melhor, assim, a gente ter os nossos melhores insights. A Kelly, até vou até te perguntar aqui, né? Qual foi a nossa primeira pergunta que faz todo sentido, acho que para todo mundo aqui, em relação a abrir o próprio negócio, relacionado com essa questão da visão estratégica. Lembrando que a gente não vai falar exclusivamente aqui sobre a visão estratégica, mas ela é importante porque quando a gente liga o botãozinho da empreendedora, digamos assim, a gente precisa desenvolver muito esse lado. Então, a gente cresce, né, como pessoa, como profissional e acaba aprendendo de todos os lados. Então, Kelly, qual foi a primeira pergunta que a gente viu todo sentido, né, para começar a respeito da marca, da identidade visual? Exato. Quando eu comecei a estudar, quando eu soube o que eu queria para minha vida, eu comecei a estudar. É assim que acontece com a maioria. Começa a estudar, começa a fazer curso. E eu, por exemplo, eu projeto lá na frente o que vou fazer com tudo isso. Então, quando eu comecei para Tailândia, voltei para o Japão depois de um tempo. Eu já pensei na minha marca, como que vai ser o nome, que estilo, que identidade, o que que eu vou fazer, para que público, o que eu vou transformar. Então eu comecei a pensar tudo isso desde lá no início. Então, minha marca ficou assim, Thai Fragrance, por conta que eu estudei na Tailândia e os aromas, fragrância de lá, que é muito terapêutico, isso me transformou, porque eu fui numa fase de depressão na minha vida, assim, que foi bem marcante em 2008. A Fabiola e eu conhecemos antes de 2008, né? E teve uma crise no Japão, aí depois a gente meio que cada uma, sei lá o que que aconteceu, eu nem lembro da despedida. Nem lembro da despedida, né, Fabi? É verdade, verdade. Aí Era todo depois, mundo tão junto e de repente, né? é, Tantos anos. voltei É. pro Brasil e até logo ficou assim, sabe? Em 2008. E no Brasil E eu aí, fiquei tão um louco que eu ano. nem sabia que você estava no Brasil. Verdade. Nossa, Então foi é que na uma verdade a gente acaba mudança. caindo numa rotina, né? Isso que a gente estava falando. A gente cai numa Exato. rotina e esquece o mundo. Você vai lá, sempre a mesma coisa, mesmo dia, o mesmo beabá, né? É uma loucura. Exatamente. Nossa, olha, saiu aqui da tomada. Continua gravando, né? O negócio saiu da Sim. tomada aqui. E então eu comecei a realmente pensar: o que que eu quero? Eu quero transformar dor, eu quero transformar a vida de pessoas, que eu sentia muita dor por conta, da depressão, que eu senti dor emocional, e eu tive que fazer um resgate. Então eu fui me aprofundar nisso. E como que foi para cada uma de vocês, assim, que eu, por exemplo, passei por uma dor para saber o que eu quero ser, né, nessa transição. Eu não digo transição, né, porque foi realmente assim um plano que eu fiz. Então, nesse tempo de 18 anos, estudando na área de massoterapia, eu estive em ambientes para poder realmente criar a minha identidade, a minha marca em busca disso. Para você, Belle, como que foi? Quando eu entendi que eu queria empreender, eu já comecei a trabalhar em mim nessas questões necessárias da identidade profissional, só que foi mediante as experiências, né? Então, eu tenho mais de 15 anos de CLT para poder chegar na clareza que eu cheguei hoje,
mas quando eu tive a experiência de empreender, que eu falei, caramba, eu quero isso para minha vida. Só que foi à medida que eu fui tendo as minhas vivências que eu fui tendo essa clareza. Então, no meu caso, aliás, a gente até conversou já uma vez sobre isso, eu e a Kelly já conversamos sobre isso, eu vou até trazer assim rapidamente, até porque tem muito a ver com o tema. O quão importante é a gente associar a nossa carreira, né, o caminho e o nicho mesmo que a gente vai tomar com a nossa própria experiência de vida. Então, hoje, eu trabalho justamente com a transição de carreira, o bem-estar, porque eu passei por isso, eu trago muito essa questão da união, né, do equilíbrio, porque eu passei por isso. Então, eu tive dificuldade de me encontrar profissionalmente, e hoje eu estou super tranquila, eu estou super ambientada, e aí eu pensei assim, caramba, quando eu tive contato foi curto, mas eu tive, com uma experiência profissional mais insatisfatória, vamos falar dessa forma, quando eu já não estava mais feliz, eu me inquietei. Então eu falei, caramba, não pode ser sobre isso. E foi justamente a minha experiência, a minha insatisfação, as minhas vivências, esse processo de autoconhecimento que foi me conduzindo para onde eu estou hoje. E eu pensei assim, eu não acho que a vida seja sobre isso. Então eu falei, agora eu vou ajudar, agora eu vou transmitir isso para as pessoas. E foi uma transição de carreira, de fato. Eu nunca imaginei que eu ia estar empreendendo. E eu precisei empreender na raça, assim, simplesmente do nada, porque foi necessário, para eu descobrir que era isso que eu queria. Então, a minha própria experiência de vida foi o que me trouxe até hoje. E o yoga, eu sou super suspeita para falar. Enfim, eu juntei os dois mundos e sigo muito bem a favor agora, né, do meu próximo. E aqui a gente está falando do público feminino, porque a gente se entende, que nem a Fabíola falou, né? A gente sabe que nós, mulheres, vivenciamos o nosso dia a dia, a gente sabe os nossos desafios. Então, acho que fica mais fluido, né? Mas não quer dizer que também a gente não ajude homens, né? Não é sobre isso. E, enfim, e aqui eu abro para vocês contarem o que levou vocês ao, ao seu hoje e onde está conectando, contar, né, como tudo isso se conecta dentro de vocês em relação à carreira que vocês têm. Quem quiser começar, fique à vontade. Pô, eu sou falante, então vai, já que ninguém levanta a mãozinha. Ô, Chay, me ajuda aí, você Ajuda. também pode falar. Não, é assim, meninas. Eu sempre fui muito ativa, eu sou muito proativa, sempre tá à frente, de muita coisa. Eu sou muito coração, na verdade, né? Eu acho que não é fácil tomar essa decisão. E uma dos motivos que eu fui para o lado da roupa foi uma forma de eu conseguir trazer as mulheres. Não, lógico, a gente tem que ganhar dinheiro, pagar conta, enfim, né? Nada é fácil, empreender não é fácil. E eu até esses dias falei para o marido, falei, meu Deus, será que eu não podia ter escolhido uma coisa mais fácil, né? Porque roupa você tem que investir, 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 fazer estoque, contar e fazer. Meu Deus, tirar foto e tudo, né? Você tem que fazer tudo. Porque quando a gente está no começo, você tem que fazer. Exato. Lavar, passar, cozinhar, assoviar, chupar cana, então é tudo. Então, é assim, é muito difícil também a mulher que ela, às vezes ela até sabe que ela tá esquecida, ela chega uma hora que ela já não se olha no espelho, ou até ela se olha, mas não se enxerga. Eu estive num cabeleireiro esses dias, um cabeleireiro que a gente foi conhecer, e tinha uma mulher que ela já estava lá desde as 7 horas da manhã, eu cheguei, era 14 horas, e ela ainda estava fazendo as coisas. Nossa, eu fiquei ainda mais por 4 horas lá que a gente estava fazendo um procedimento para conhecer o produto dele, de mudança, ele era do interior, enfim. E quando essa mulher se transformou, e todo mundo lá, né, no salão querendo ver, né, porque a gente viu, eu não vi ela, mas a gente ficou curioso de tanto contar a história de como que é, eles mostraram a foto que era antes.
E a gente lá no lavabo, e mulher é assim, né? Vai conversando, vai se conhecendo, e todo mundo vai falando, ainda mais no salão. E meninas, ela passou assim, eu falei assim, quando ela estava pronta, eu falei, uau, mas que maravilhosa! Eu falei, meu Deus, e ela morava no interior, mora no interior. Eu falei assim, até chegar no interior já arranjou um namorado pelo caminho, trocou de marido, como é que vai ser? E isso numa brincadeira, assim, sabe? E aí, e ela ficou tão feliz, mas tão feliz que eu falei, meu Deus do céu, né? Alguma coisa tem. Depois, quando ela saiu, eu fui lá conversar com o rapaz, ela falou assim, Fabi, ela mora numa casa junto com o marido que trai ela sabe que da traição, o cara leva às vezes a amante para dentro de casa e ela simplesmente se fechou, se esqueceu o cabelo dela, tinha nó, muito nó, que ela nem penteava o cabelo. Então, Me assim, apagou. você é um resgate, né? A gente, em algum momento, a gente tem que conseguir fazer esse resgate, mas nem sempre a gente consegue fazer sozinha, Exato. né? E muitas mulheres têm medo de procurar ajuda. Muitas mulheres acabam se fechando cada vez mais e não conseguem dar essa viradinha de chave, dar um primeiro passo. Não é fácil, né? Igual o caso dela, eu trouxe um caso aqui, mas o caso dela, por exemplo, ela não tinha para onde ir. Na cabecinha dela, ela falou: eu vou para onde? Eu só tenho essa casa para morar. Só que não, né? Por mais que você investiu, o seu dinheiro está lá, aquela é a sua casa, tem um momento que a gente tem que desapegar das coisas, né? Tenho que desapegar. É um lugar que eu investi, é um lugar que eu investi, mas tudo bem. Tem saúde, vamos para um próximo passo. É, pede uma ajuda, vai morar com a mãe por um tempo, né? Vai se refazer, se reconstruir. Eu falo assim, a gente tem caminhos, né? Eu dou exemplo na loja. Eu abro o meu guarda-roupa, a minha fuga é comprar, 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 comprar. Gente, você não precisa comprar. Você abre o seu guarda-roupa e você tem que entender o que que combina com o que. Uma peça você faz três, quatro, cinco conjuntos e o que fica bom para você. Você tem que se olhar, se enxergar bonita, né? Essa semana, quarta-feira, agora, a gente trouxe uma moça, a Vivi, ótima, que ela fala de coloração. Então, o que que isso também ajuda você a se sentir bonita, né? Às vezes a gente também acaba colocando roupa que nos apaga. Tem gente, estou vendo aqui o escuro, né? O inverno traz muito escuro. Então, tem pessoas que se escondem no preto. Então, só usa preto, 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 preto. E chega uma hora que ela perde a identidade, porque fica aqui só o preto. Ela perde a identidade dela, né? Então, eu acho assim que o primeiro passo é difícil. Eu sei, empreender não é fácil, mas você não precisa virar sua chavinha para ser empreendedora. Você pode virar chavinha para várias coisas da sua vida, mesmo trabalhando como CLT, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você se enxergar. É essa chavinha que a gente tem que virar, né? Ô, Eu vou Fá, eu parar de falar vou. aqui para deixar outras pessoas falarem. No ano passado eu fiz coloração pessoal e durante a conversa que eu tive com a consultora, ela falou sobre essa questão das cores, né? E aí eu percebi, acaba virando uma terapia, assim, sem querer, querendo, acaba virando uma terapia, né? E eu entendi o quanto de preto eu tinha no meu guarda-roupa. E isso tinha um motivo. Hoje eu tô super tranquila em relação a isso, porque eu tô no processo de mudança de guarda-roupa, né? Então, realmente, eu tenho mais roupa preta mesmo. Só que quando eu fiz a coloração, eu entendi que eu estava realmente escondendo a minha personalidade na cor preta, porque durante a minha infância, durante, né, eu menina, eu adolescente, esse meu jeito alegre, divertido e etc., as pessoas julgavam, as pessoas de fora, não que me conheciam de perto, me julgavam muito assim, ah, bobinha, não sei o quê, não passava seriedade, não sei o quê, isso me apagava. E eu achava que no âmbito profissional, eu ser eu mesma seria um problema, porque as pessoas não iam me levar a sério, eu não ia transmitir credibilidade. E aí, o que que eu fiz?
como eu ainda estava no meu processo de identidade profissional, eu era mais fechada para administrativo e tudo mais. O que que eu fiz? Eu comecei a investir em roupas mais sérias, com cores mais escuras, e eu acabei me apagando, de certa forma. E aí, depois que eu fiz a coloração pessoal, eu vi o tanto de cor que eu posso usar que vai harmonizar comigo e que reflete bem a minha personalidade, né? E quando eu vi, hoje eu tô começando a fazer isso, né? Quem me acompanha na rede vê que eu tô trazendo um pouquinho mais de cor, tá tudo dentro da minha personalidade. Mas majoritariamente meu guarda-roupa ainda está passando por esse processo de transição. Então, isso que a Fabi falou tocou muito, porque é real. Eu tinha medo assumir a minha essência, e o preto, ele fecha, né, isso, ele deixa você Fecha. outra, né? Digamos assim, você se esconde. Se eu for quem eu sou, será que você aceita aquela história, entendeu? É um Aí eu luto, né? A gente fala que é um luto. isso. E aí É, eu vi como a minha paleta tem vida, e isso não tem nada a ver com a autoridade, com a credibilidade. A gente tem mais é que ser autêntico, a gente tem mais é que mostrar quem a gente é. E tá é. tudo bem, Verdade. né? É E você sabe perfeita. que é interessante quando você faz essa transição da cor, né? Hum. O que traz a sua harmonia, que te traz o seu brilho de volta. A moça até falou assim, a Vivi, né, lá na live, ela falou assim. E isso aqui fica bom para você, mas você vai segurar? Aí a gente parou e ficou olhando assim, mas como assim? E aí Vai segurar. veio um insight assim, logo no começo da loja, que assim, as cores de verão, elas tá muito pro amarelo, pro rosa, né? E eu falava, nossa, mas o amarelo rosa, será? E o rosa, eu não usava rosa porque eu também tenho, de infância, minha mãe sempre colocou rosa na minha irmã, amarelo em mim, e era tudo idêntico, então é aquela, As duas são parecidas. é uma coisa doida. E aí eu falei, não, vou usar amarelo. Menina, e aí eu sempre ia lá encontrar com uma amiga minha, Cláudia, que ela é chiquérrima, né? E eu ia lá e falava, olha, o que que você acha? Olha esse tecido, essas peças, eu amei. E eu queria a opinião dela. Menina, na hora que eu entrei no restaurante, até a hora que eu cheguei na mesa, e ela sabe, eu sempre chego, abraço, beijo. Eu sentei, ela falou: Você não vai me dar um abraço? Você não vai beijar? Eu falei: Não, calma, deixa eu sentar e respirar. Menina, foi assim, ó. Foram olhares do momento que eu cheguei até a hora que eu sentei. Então, assim, muda, te Muda. traz vida, te traz luz, mas você também tem que estar preparada para isso, né? Eu falo, hoje essa para mim foi um choque, então para as meninas que eu trabalho, né, na cor, na roupa, eu falo, olha, vai com calma, faz uma transição devagar, vai mudando, coloca algum lenço no pescoço, uma cor por baixo e tampa por cima, então tem que ir devagar. E eu querendo compartilhar que quando eu emagreci 17 quilos, eu fiz isso. Tinha uma amiga, aí a minha cor é vermelho. Pensa, emagreci 17 quilos, coloquei um vermelho. Tanto é que a Paty me deu umas roupas coloridas, lembra, Paty? Ela me deu umas roupas coloridas, assim, pink. Meu Deus, floral, sabe? Coisa que eu nem usava. Mas eu comecei a usar, comecei a me sentir, mas eu já estava preparada, sabe? E eu não sabia que eu estava preparada para E eu isso. empurrando a roupa, né? Não, você tá E fica maravilhosa. Você tem maravilhosa. que. Eu tenho Você um não está vestido entendendo. Fica pink, assim. que a Paty falou, é esse. É ela que me incentivava. É Já que a legal. gente falou do abraço, fale sobre. Nossa, essa transição eu acompanhei, apaixonada pela transição da profissão da Rá. Na verdade, eu percebi que a terapeuta Harumi já existia desde sempre. Só que assim, eu não coloquei ela à venda. Eu, né, terapiava todo mundo, mas não sabia o que estava fazendo. E o conceito abraço veio porque a minha marca é o abraço. Então, todas as Sim. pessoas que conectam comigo, que eu consigo abraçar, que eu posso abraçar, muitas falam assim, eu precisava desse abraço. Muitas falam assim, eu estou curada. Enfim. Inclusive, até uma japonesa que eu saí do Caixa o ano passado e eu dei 2 abraços nela no último dia e todo mundo ficou assim,
Nossa, você abraçou ela, chefe? Eu falei, ué, mas ela meio que queria um abraço, tal, né? E daí ela falou assim, Desmonta a ninguém nunca pessoa, chegou né? perto dela, Ela é né? chefe, é E japonesa, mas é ser humano, né? É, sim, sim, sim. E esse conceito do abraço é muito gostoso, porque eu tô vendo nos posts que as pessoas estão chegando, e às vezes eles falam assim, nossa, eu me senti bem só de ler, só de escutar, né? E é uma coisa assim que eu falo que a minha terapia, no conversar com a mulher, ela que ela se sinta abraçada. Em cada conversa que eu tenho com ela, ela se sinta abraçada. Seja um abraço de alegria, seja um abraço de consolo, enfim. E é gostoso, sabe? Você vê a renovação da mulher, quando ela se enxerga, quando ela vê a essência dela. E espero sim, né, que mais mulheres possam despertar para isso, porque eu me esqueci também. Muito tempo eu me esqueci. E eu resgatei. Quando eu me resgatei, eu falei assim: não sou só eu que estou nesse poço, tem mais pessoas. E a gente vai resgatando as pessoas. E esse processo é muito bom, muito bonito, muito válido. Eu vou colocar aqui uma lembrança que eu e a Rá, a gente, quando eu vou para o Japão fazer essa temporada de curso, né, eu chamo a Rá. Aí estavam meus alunos no intervalo. Antes do intervalo, eu falei, me veio assim um estalinho, eu falei assim, olha, quem tá com dor aqui? Dor no pescoço, lombar, não tem uma pessoa que não tem uma dorzinha, né? Por conta da postura, estresse. Todo mundo levantou. Ah, então tá. Eu vou cuidar de todo mundo. Faça uma fila aqui, ó, quem tá com dor, e faça uma fila aqui. Eu dei um cutucão pra Rá. Quem precisa de um abraço? E adivinha qual fila foi maior? Do abraço. Nossa, emocionei agora. É, também. Eu falo, falei para Harumi, Harumi, você é muito necessária. O mundo precisa muito de você. Exatamente. Agora, O quem vai abraço é o falar? melhor lugar do mundo. É porque, assim, eu acho que eu posso complementar uma coisa. Quando você está passando por um problema, qualquer um, primeira reação sua é assim: eu tô achando que eu tô criando esse problema não existe. Primeira sensação que você tem, você fala assim: será mesmo? Né? Ah, eu acho que não, acho que Eu todinha. eu tô, né? Eu tô. Ah, eu sou mulher, diz que mulher, né? Olha as coisas e aumenta o problema, né? Somatiza, é muito emocional. Aí você começa a guardar aquele problema, né? Porque você tem que resolver outras coisas, você se dá no seu dia a dia, você tá com o seu trabalho, aí você começa, aí você e você continua com aquilo. E aquilo ali demora muito para você conseguir criar essa coragem que a Fabiola falou. Porque tudo você acha que é da sua cabeça. Tudo você acha que é da sua cabeça. Não, acho que eu tô, né, aumentando. Eu acho que eu tô cansada. Eu acho que. E você vai dando aquelas desculpas. Você vai dando aquelas desculpas e você não vai aceitando que o mundo tá te mostrando que você tem que mudar. Porque eu acho que é mais uma coisa assim, sabe? O mundo tá lá, as gavetas estão ali, é E só você não você enxerga. acessar, só que você não enxerga. E que é necessário dar esse passo, faz parte da vida, sabe? Aquilo que a Fabíola falou, eu coloquei todo o meu dinheiro naquela casa, eu coloquei todo o meu dinheiro naquele negócio, e você não consegue desapegar daquilo ali, porque vira uma coisa material, né? Você começa a Tá desperdiçando materializar, tempo, né? Parece que jogou tudo você fora, começa parece que não a valeu, né? materializar. É. Ah, eu passei não sei quantos anos na faculdade estudando isso. Ah, eu montei, eu dei minha vida, eu dei minha juventude, né? Porque a gente está numa fase assim, que a gente teve a nossa juventude dos 18 aos 30 anos, que agora a gente já está na fase madura. Então você fala, eu vou perder minha vida inteira fazendo aquilo, eu não posso jogar para fora. Só que não, a gente tem que jogar para fora, né? É o mundo te falando, você tem um monte de gaveta para você acessar. E você pode acessar o que você quiser.
E a gente não sabe esse poder que a gente tem dentro da gente. Então, a partir do momento que a gente descobre, não, eu tenho, e eu vou assumir. E se eu errar, eu, sabe, você liga o F, né? Se eu errar, eu errei. E vou levar como experiência, porque uma faculdade, eu falo por mim, não te ensina o que você vai fazer. O que vai te ensinar é ali o seu dia a dia, a sua vivência, a sua mente aberta, essa vontade sua de crescer, essa vontade sua de evoluir. É isso que vai abrir novas portas para sua vida. E realmente você olhar para frente e falar assim: o que eu quero para minha vida? O que me faz me mover? O que faz sentido eu acordar de manhã? Eu costumo falar, são pequenas coisas, sabe? Que você começa a falar: eu estou respirando. Gente, olha o ar, olha o céu. Você começar a enxergar, né? Um mundo que estava ali que você não estava enxergando. Você estava entre quatro paredes, parada, pensando no boleto que você tinha que pagar, pensando no que você tinha Um que só, cuidar, você só tem um. e não agradecendo, falando, gente, eu tenho boleto para pagar, né? Exato. O olhar que você dá para tudo, esse olhar que você dá para tudo é libertador. É É. libertador, Poxa, entendeu? e um pouquinho disso que você está falando, e pior assim, quando você tem coragem, abre as gavetinhas, tá lá por dentro morrendo, mas por fora sorrindo, e tem pessoas ainda que chegam para você e falam assim: Nossa, você é bem resolvida, né? É, tem muito, tem muito. Aí Você você vira sorri, você ovelha sorri e vai, negra, né? você vira Sim, ovelha negra, que né? nem a Rá Você falou vira, aqui, ó. nossa. Eu troquei, aí sumiu. O que que a Rá falou? Pode falar, Rá. Eu falei que eu mudei o termo contas a pagar. Eu não tenho contas a pagar, eu tenho bênçãos pagas. Por quê? Se eu tenho luz, que bom que eu tenho luz. Se eu tenho água, que bom que eu tenho água. Exatamente. Então, tipo assim, agradecer, porque a gente agradece, tudo que você agradece cresce, né? Então, assim, tem coisas que a gente usa para nós que vai contra, sabe, a nossa evolução. Então, assim, pequenos movimentos, pequenas palavras, elas fazem muito, sim, muita mudança. Eu só consegui sair da dívida dessa maneira. Tati, fale com a gente. O microfone. Desculpa que tô aprendendo ainda. Mexer no Zoom. Sou muito nova nesse Zoom. Então, existe N tipo de mulheres, né? Existe aquelas que é fácil de captar e já aceita, né, a mudança. E tem aquelas que tá tão afundada nos problemas, né? E não consegue enxergar, não consegue ver uma saída. Pensa que é isso e ponto, acabou, né? Eu fui uma pessoa assim muito insegura em tudo. Eu tinha medo assim de dar errado. Minha preocupação era essa. E também passei por, né, divórcio, separação e não foi fácil, né? Então tudo isso me apagava e foi nesse meio tempo que conheci aquele. Então ela realmente me lapidou de um jeito assim que eu falo, meu Deus, eu não vou sobreviver. Mas eu entendi um certo dia assim que a gente tem que se permitir ser lapidado também, né? Porque é muito fácil, né, as pessoas apontar, né, que nem ela mostrava o meu defeito, mostrava para mim aonde que eu precisava mudar, mas eu tinha dois caminhos. Ou eu aceitava, né, e falava, não, eu quero mudar, né, eu aceito, né, porque ela tá me vendo do lado de fora, né? Ou eu negasse, né, achar ruim, né, e virasse as costas, né? Aí eu me fiz essa pergunta, qual é melhor? Qual seria mais inteligente? E aí foi onde eu tive essa resposta de querer mudar,
Porque precisa se aceitar, né? Aceitar que você realmente precisa de ajuda, aceitar que você precisa melhorar em vários pontos, por mais que em algumas coisas você não concorda, né? Mas a pessoa está vendo do lado de fora, então enxerga muito melhor do que nós mesmos, né? Então, assim, é muito importante, sabe? Chegar nesse nível, assim, de você ser humilde ao ponto de reconhecer, sabe? Eu me vi no pó ali, mas, assim, hoje, assim, eu dou muito graças a Deus por ter conhecido a Kelly, por ter me ajudado muito, porque não foi fácil, sabe? De eu ter essa mente que eu tenho hoje, de estar mais aberta. E acredito que tem muitas mulheres assim também, né? Que quer se libertar, mas não sabe como, não consegue enxergar. E muitas acabam desistindo porque se sente apontada, né? Então não é fácil, né? Mas é aquilo, né? É o querer, né? O querer, aceitar. Às vezes são coisas que você não quer ouvir, quer sair correndo, mas isso de experimentar, ouvir até o final, pode ter um final feliz, assim, né? Exato. E eu tô ainda nesse procedimento, assim, de querer sempre melhorar, porque eu sei que não vai ter fim, mas é gostoso, assim, essa evolução. Que aí, quando você olha para trás, você vê, nossa, eu era assim, de tal jeito, e agora tô assim, e quem sabe eu posso ajudar alguém, sabe? Você consegue ter mais compreensão pelo próximo, né? E é isso, assim. Acho que a parte mais difícil que tem é ser lapidada, como a Paty falou, e no hospital trabalhando como auxiliar de enfermagem, estrangeira, no Japão, trabalhando auxiliar de enfermagem, depois num cargo de intérprete, nossa, é uma pressão, gente. Você tem que entender, você não pode ter dúvida, tem que ser rápido, porque você lida com vidas. Sim. Então, cada consulta é calculado. Se você atrasar, atrasa o restante de 60, 70 pacientes. Então, é uma pressão. E lá, eu digo que é a melhor escola que eu pude ter, que a Paty teve, que algumas meninas tiveram oportunidade de se desenvolver no meio de casos reais mesmo, né? De Sim. doença, Uhum. de notícia de morte. Sabe aquela notícia? Você tem que falar para a pessoa que só tem 3 meses de vida. E aí? Quem não trava? Quem que não trava? Mas como fazer isso? Então eu fui passando para Paty coisas que eu chorava sozinha, sabe? Ela chorava. Eu falava, Paty, depois que ela me contou Kelly, eu ia no banheiro chorar, né? Com com as bronquinhas que eu dava para ela, mas é porque a gente tinha que entrar em ação todo momento, porque senão era Sim. vidas, era vidas ali se perdendo. E E quando não outra tinha coisa, né? Só ninguém, te cortando, Kelly, quando a gente tem pessoas que falam pra gente o que incomoda, a gente tem que agradecer, porque aquela Sim. pessoa que dá um tapinha nas costas não está preocupado com a sua evolução. e vai só Hum. passando a cabecinha, assim, né, a mão na cabeça, Hum. você não cresce. É para sempre é uma criança mimada, né? Isso. Mas foi assim uma experiência. Fiquei lá 8 anos. 8 anos. Hum. Acho que um Tempo pouquinho que eu mais. fiquei. Nossa, bastante tempo. Não, Porque e eu depois fiquei. que a Você Paty ficou. ficou no meu lugar, e depois que eu saí, ainda eu ia de vez em quando, sabe, pra ver se tava tudo certo. Me dá uma lapada, né? Você fez isso? Não fez? Uhum. Era Toda evolução vem de uma dor por- superada. porque eu Exatamente. entrei no mês de maio e ela pediu as contas no mesmo ano, em dezembro. É, Então porque eu tem fiquei tempo. assim, meu Deus, peraí, calma, eu tô ainda nessa evolução e você vai sair, mas ao mesmo tempo, eu que dei esse empurrãozinho também para ela sair, para ela, né, focar na parte Da da empresa, né? Tati, né, porque eu falava, meu, você tá perdendo tempo aqui, eu não quero que você saia, não quero, porque eu quero você para mim, mas você tem potencial demais, né, para estar aqui, então.
Ao mesmo tempo que queria segurar, eu empurrava ela para voar. Mas isso é uma troca maravilhosa, né? Que eu, assim, eu acredito muito que quando a gente tá com pessoa certa, faz isso com a gente. Não, eu tô te ajudando, que nem nós aqui entre sócios. Tô te ajudando a chegar até onde você quer chegar. Agora, ó, vai que você tá pronta, vai que você precisa, né, sair de onde você tá, né? Você precisa transformar agora. Você aprendeu, agora é tempo de você transformar outras vidas. Você precisa ser transformada, é tempo de acolher. Aí depois, quando você se acolhe, você se supera, é fase de transformar. Belle, vamos E seguir pro próximo tema? Tema, você está falando do tema, o próximo vídeo seguinte ou de item agora? para a Porque agora, gente desenvolver. é, não, é por causa do nosso horário, né? Ai, já deu nove A conversa horas. está uma Ah, Pois delícia, é, gente. E a gente gente, é tinha muito Eu rápido. acho que vocês devem deixar um gostinho de quero mais pro próximo verdade encontro, pro entendeu? Dá próximo. um... Ai, A gente, se deixar, a gente vai ficar aqui, né? Acho que vocês já sentiram vai. isso, né? Mas a gente vai deixar gostinho de quero mais. Nem vamos Inclusive um contar convite. aqui? Eu queria deixar uma Tá. reflexão. Deixa. Deixa. Arumi, você falou Como muito a pouco, eu não Kelly, consegui nem falar muito com vocês, tem que falar mais. como a Kelly falou, né, que ela lidou com vidas. Eu também lido com vidas, né? Então, assim, cada uma que chega a mim, eu já vejo ali o panorama todo, eu já sei, já meio que prevejo o que vai acontecer. Só que, assim, para a pessoa aceitar aquilo lá, nem hum, sempre é fácil, né? É. Então, às vezes eu preciso estar falando, repetindo, mas, assim, dá a impressão que a pessoa está com alguma coisa no ouvido, assim, não escuta, não escuta. Então, tipo assim, leva-se um tempo para ela tomar essa consciência, né? Então, assim, eu queria deixar uma reflexão com vocês, assim, como a Kelly falou de vidas, tipo assim, às vezes você tem 3 meses de vida, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Então, vamos, assim, todos os dias, acordou, agradece pelo dia de hoje e pense, o que eu posso fazer hoje que vai contribuir para o meu processo de amanhã, sabe? Nas pequenas coisas da vida, nas pequenas, né? Porque assim, às vezes a gente pensa numa coisa muito grandiosa e esquece de viver o momento presente, aquele pouquinho, de pouquinho em pouquinho, sabe? Então, assim, às vezes a gente perde tempo fazendo coisas que não vai te levar no Lugar próximo nenhum. passo, né? Então, assim, começa a olhar de uma outra maneira e pensa assim, tá, e se eu tivesse só hoje para viver? E se eu fosse dormir hoje com o que eu agradeci hoje? E se eu fosse acordar amanhã com o que eu agradeci hoje? Será que eu agradeci certo? Chave de ouro, E eu maravilhosa, aproveito na adorei. sua reflexão, Haru. Opa, Eu desculpa. adorei. Eu aproveito na sua reflexão, Harumi, assim, e fazer o bem independe para quem. Porque quando a gente também fala, eu preciso aproveitar ao máximo, o que tem acontecido muito é que as pessoas enxergam só o próprio umbigo, né? hum, E passa ali na sua frente, às vezes, uma pessoa que ela precisa de um abraço, igual vocês comentaram. É simples um abraço e a gente está tão envolvido só na gente mesmo, em nós mesmos, né? Que a gente esquece de olhar um pouco o próximo, né? Então, isso, ajudar as pessoas também, ajuda muito a nós mesmos. A gente faz muita ação social também, a gente precisa até voltar com isso. A gente fazia com criança e depois a gente focou bastante em idosos, porque os idosos são sempre esquecidos. E às vezes alguém do seu lado passa, tá ali, sabe, cabisbaixo e a gente nem enxerga. Então, acho que também, se todo dia a gente fizer um pouquinho pelo próximo, isso nos ajuda também, não só a pessoa, mas nos ajuda também. Igual a Paty falou, é muito gostoso quando a gente escuta, né? Eu sou muito emotiva, gente. Daqui a pouco eu começo a chorar.
mas quando a gente escuta, né? Olha como é, a ajuda da Kelly faz uma transformação, né? É um abraço, é uma palavra. Às vezes é duro a gente falar, eu tô assim porque eu tive que desligar minha funcionária e eu sou muito coração. E no momento que eu tô, eu acho que assim, se eu tivesse uma condição financeira hoje melhor, eu ficaria com ela pro resto da vida, porque ela é uma pessoa boa, mas não me serviu para o trabalho. Mas hoje não, hoje eu tenho que falar profissão e coração, tem que separar. E, e assim, o pouquinho que a gente ajuda os outros, olha o quanta diferença que a gente faz na vida dos outros, né? Isso é muito legal. E eu queria saber um pouquinho mais depois, viu, Harumi, do que você faz, porque é, deve ser muito interessante, né? Esse abraço, essa conversa, isso é muito legal. Muito bom. Chave de ouro, Harumi, Fabi, com uma mensagem de reflexão fortíssima. Vamos deixar gostinho de quero mais sim. E o convite para quem chegou aqui de repente já ficou cativada, já a gente já reforça aqui para curtir, para compartilhar. Quantas pessoas não estão precisando ouvir essas mensagens que a gente trouxe aqui, com base na nossa própria experiência de vida? Então, vamos impulsionar essas mensagens e formar uma corrente cada vez mais forte, que as mulheres precisam se unir mais, né? Precisam ficar A mais nossa unidas. fotinha. A Eu já fotinha, vamos tirar a tirei, fotinha. mas eu vou Ah, tirar já? já. Não, tem que ter Hello. pose, né? Sorria. Pera lá. Aí, estão tirando Ai, também? quer tirar bem um print, hein, gente? Você vai Ó, fazer print? vou tirar um print aqui, sorrio. Pera lá. Vamos lá. Aí, X, tudo certo. Maravilhosa, gente, Legal. Se der para amei. Ai, mandar ela, coloca manda a ela mão no aqui WhatsApp. assim, ó, todo mundo. Entre sócia! Ê! Uhul. Até o próximo, hein, gente? Até o Até o próximo. Hoje próximo. eu quero que vocês se conectem com alguém e, se possível, fique quase ou pelo menos um minuto olhando no olho dessa pessoa, Ó, o tá? Ó, desafio. é um Um Nossa, minuto desafio pelo Harumi, sou mesmo. menos. sua fã, viu, Harumi? Já que desafiou, nós vamos fazer, não é não? Vamos E depois fazer. eu quero saber o que vocês sentiram e também o que a outra pessoa sentiu. Porque Quantos talvez vai ser até segundos? desconfortável Um para minuto, vocês. né? Um minuto Desculpa. pelo menos. Ah, eu Nossa, vou de matemática, ouvi super bem. é Um uma minuto. eternidade. Ai, amei, Então, tá bom. vamos Desafio lá, aceito. Tchau, tá bom? gente. Até o próximo vídeo, Até viu?